Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Criptomoedas e Blockchain. Júnior Esperandio aqui, pessoal. No vídeo de hoje temos várias atualizações e estudos aqui para vocês, então já vamos aqui direto aos assuntos, iniciando por este tweet do Chad Steingraber. Ripple Treasury habilitou o uso do XRP dentro do seu sistema de netting. Então, pessoal, aqui nós temos esta imagem, né? Ela de dentro da Ripple Treasury. Basicamente, esse sistema aqui ele descreve o uso exemplificado aí do XRP Ledger, né? Então nós temos aqui duas imagens, onde a primeira imagem é sem o netting, né? No caso aqui é a rede, e a segunda é com este centro, né, de netting, este centro, né, que você tem aqui o XRP Ledger no meio, né, no centro de tudo, né, onde é que ele conecta as moedas, né. É uma simplificação aqui, basicamente, do ODL, né. Então, o que esse documento está dizendo para nós, pessoal? Vamos lá. Sem o netting, né, sem a compensação, o que acontece? Vários países fazem pagamentos entre si. Cada transação é tratada individualmente e não há consolidação. Resultado: muitos fluxos de dinheiro cruzam ao mesmo tempo, há uma ineficiência operacional, maior risco financeiro e exposição cambial desorganizada, né? Ou seja, risco de contrapartes, né? Porque nós temos aqui, por exemplo, a Suécia enviando dinheiro para a Austrália, a Suíça enviando para a Austrália, né? Nós temos aqui uma fragmentação no Forex, né, pessoal? Não temos um único ator central, né, ou um hub de liquidez aqui mundial, aonde deste hub partiria, né, a liquidez aqui para você compensar em todas as moedas, ou seja, eliminando estes riscos de contraparte, né. Nesse sistema aqui sem a compensação, em muitos casos, né, como por exemplo aqui para a Alemanha enviar compensações para a Suécia, claro que são exemplos, né, pessoal? Ela tem que passar por outros hubs, né? Como por exemplo aqui a Austrália, né? Para daí da Austrália você ter um hub que conecta com a moeda sueca, né? A coroa sueca. Claro que aqui neste sistema é o dólar que faz que toma o risco de contraparte, né? Que atua como hub, né, da liquidez mundial, mas nós sabemos que neste sistema, onde o dólar ele se comporta como hub central, para esse sistema funcionar você tem que ter o dinheiro travado, né, em todos esses países, né, nas chamadas contas nostro-vostro, né. Então, o Iral Neri, né, sem a compensação, você tem os intermediários, né, onde você tem uma necessidade de manter liquidez em vários países, que são ali as contas nostro-vostro, que nós conhecemos tão bem. Em outras palavras, é um sistema caótico e caro, onde cada pagamento é isolado. Então, na segunda parte, que é a parte com a compensação, onde você tem aqui um centro de compensação, lembrando, né, pessoal, mais uma vez, que esta imagem aqui está lá no site da Ripple Treasury, né? Aqui entra a solução Ripple Treasury para compensação. Todas as transações são agrupadas, débitos e créditos são compensados entre si e só o saldo final líquido é compensado, né? Então, neste exemplo, nós temos a empresa A deve $100 para a B e a B deve $90 para o A. Sem netting, sem a compensação, que é neste modelo aqui antigo e arcaico, né? Neste modelo, a empresa que deve $100, a empresa A que deve $100 para a B vai pagar essa transferência, e a empresa B que deve $90 para a A também vai pagar a diferença. Sabendo, pessoal, que aqui a diferença é apenas $10, né? Então, ou seja, a empresa A, ela precisaria apenas pagar $10, né? Uma compensação só, não duas transações, uma de $100 e a outra de $90, né? Então, com o netting, que no caso aqui é um modelo onde a Ripple Treasury está fornecendo, né, a camada de blockchain aqui para você fazer esta compensação, né, como eu falei, isso aqui é um resumo do ODL, né, é uma explicação em outros termos do ODL, Ripple Payments, né. Com a compensação, apenas os $10 são liquidados.
Antes, né, várias setas entre países e fluxos duplicados e cruzados, né? Os fluxos duplicados aqui, pessoal, sem a compensação é justamente por causa dessa ineficiência, né? Então aqui, por exemplo, vamos achar aqui um fluxo duplicado. Temos aqui peso mexicano sendo trocado por dólar australiano, né? Canadian dollar. Vamos ver, aqui não tem nenhuma seta dupla, né? Vamos pegar um exemplo aqui de iene japonês e dólar americano. Então, neste exemplo, se os Estados Unidos devem 2 para o Japão e o Japão deve 2 para os Estados Unidos, né, neste modelo arcaico iria acontecer as duas compensações, né, tanto que os Estados Unidos deve para o Japão e vice-versa, sendo que no modelo mais eficiente você precisa apenas descontar a diferença e mover a transação apenas uma vez, uma transferência, não duas, né? Lembrando que neste modelo com o centro aqui de compensação, você não precisa também ter o capital travado, o capital ocioso aí, que é o capital das contas nostro-vostro, né? Em um centro de netting, tudo passa por um sistema central, apenas valores líquidos são movimentados. Benefícios: redução massiva de custos, né? Porque em vez de duas transferências ou várias transferências, você tem apenas uma transferência, apenas a essencial, né? Menos transações, né? Que você elimina aqui transações que não são totalmente úteis, né? Melhor gestão de caixa, menos exposição cambial, a Forex, tem a troca de moedas, e uma melhor exposição, né? Porque você tem aqui uma moeda ponte. Liquidez otimizada e melhor taxa de câmbio. Este modelo é perfeito para integrar com o ODL, porque você precisa de menos liquidez parada, né? A XRP elimina a necessidade de contas pré-financiadas, liquidação instantânea, o saldo final pode ser liquidado em XRP através de segundos e um sistema unificado, né, conectando tudo a ISO 20022, CBDCs e interoperabilidade entre países. Então, pessoal, mais uma vez falando, isso aqui basicamente é uma explicação do ODL, só que utilizando outros termos, né, e trazendo aqui outros termos, né, para o ODL, porque nessa segunda imagem que você tem aqui a compensação, né, isto aqui, claro que aqui temos os exemplos nas moedas fiduciárias, mas isso aqui se estende, né, e vamos dizer assim, está diretamente relacionado com CBDCs e ativos tokenizados, né? Então, no caso aqui, o Japão pode enviar ativos tokenizados para a Suíça, né, e cada país, cada lado consegue receber essa transação na moeda aqui que está querendo receber, né? É uma exemplificação do ODL. Seguindo, pessoal, tivemos todo tipo de crises financeiras, mas nunca tivemos realmente um ataque cibernético bem sucedido a para uma grande utilidade financeira ou instituição financeira. Isso aqui são palavras do Jeremy Powell. Eu vou deixar este vídeo aqui dublado para vocês na parte final, né, onde eles estão dizendo literalmente o que vai acontecer em seguida. Uma crise, um ataque cibernético, né? Vale lembrar que eu já falei sobre isso várias vezes, né, em lives aqui no canal e em materiais também, em vídeos, né, em vídeos soltos aqui no canal, aonde provavelmente e possivelmente esse ataque cibernético ele pode vir acontecer agora nesta questão da guerra, né, lá no Irã, essa questão do Estreito de Hormuz, né? E qual que é o objetivo, ou um dos objetivos já bem claros, né? É uma operação de bandeira falsa, pessoal. Os próprios americanos, né, algum grupo ali dentro dos Estados Unidos vai forjar esse ataque cibernético, né? E em cima desse ataque cibernético haverá congelamento bancário. Congelamento bancário, pessoal. Né, o famoso Ice9 que Jim Rickards tanto fala, né? O que acontece? O Ice9 que é ligado a Jim Rickards, né? As manifestações e vamos dizer assim, aparições, né? Falas aí de Jim Rickards. O que acontece? Este congelamento bancário ele vem, né, justamente em meio a uma crise energética e alimentar, que é o agravamento desta questão ali do Estreito de Hormuz, né? Justamente para forçar as pessoas a aceitarem a transferência do dinheiro fiduciário, que já não tem poder de compra nenhum, né? O poder de compra está cada vez mais deteriorado,
em prol de CBDCs, do advento dos CBDCs. Então o que eu vejo por detrás aqui desse ataque cibernético é justamente uma justificativa, né, para os bancos, né, e os governos congelarem aqui os saldos, né, dos seus cidadãos, das suas populações, em prol de uma migração para a implementação forçada dos CBDCs. Né? Então aqui, como já falado, o próprio Jeremy Powell está falando em um ataque cibernético, né? Está premeditando. Sabemos que o Fórum Econômico Mundial realizou testes, né, do projeto chamado Polígono Cibernético. Né? Estes testes foram publicados aí, foram divulgados de forma aberta, né, mas após algum tempo foram retirados do ar. Né, mas assim como acessar este material, né, o polígono cibernético, exercício aí realizado pelo Fórum Econômico Mundial. É basicamente um preparo, né, testes foram realizados sobre ataque cibernético a nível mundial, causando congelamentos bancários, né, e também ali possíveis apagões. Seguindo aqui, pessoal, o FedNow foi construído para integrar com fintechs como um aplicativo headless. Contrariando a crença popular, o Federal Reserve não gerenciará o fluxo completo de transações dentro do FedNow. Em vez disso, fintechs compatíveis com o ISO 20022, como Ripple, podem gerenciar funções principais de liquidação vinculadas a transações do FedNow. Isso aqui foi falado aqui de forma aberta, né, pessoal, por membros ali do Federal Reserve, né, um outro vídeo que ficará disponível para vocês acompanharem. Nós temos aqui um tweet linkado, né, conectado, onde o Smoke está dizendo: FedNow vai possibilitar pagamentos em tempo real do setor privado em livros razões privados com o FMI. O FMI confirma a conexão do FedNow com Ripple. Fed intencionalmente facilitou para que empresas privadas construam seus próprios sistemas de pagamentos instantâneos. FedNow não está tentando substituir livros-razão distribuídos no setor privado. O Fed está explicitamente possibilitando e apoiando empresas privadas para executarem pagamentos em tempo real em seus próprios livros-razões no setor privado, como o XRP Ledger, ao fornecer contas de liquidação e ferramentas extras no Fed. XRP Ledger é legalmente permitido para ser usado com o FedNow. E aqui está a documentação que mostra isso, pessoal. Ficará disponível para vocês acessarem aí na descrição os links de tudo isso. Né? Então nós temos aqui agregadores de pagamentos, né, como Amazon Payments, Google, Venmo, né, que é tipo ali semelhante a um Pix, né, lá nos Estados Unidos, PayPal e etc. Então nós temos aqui o FedNow, né, aqui temos a TCH, que são formas aqui, são infraestruturas do FedNow, né, conectado aqui a exchanges, né, e poucas, exchange não, pessoal, fintechs, e poucas fintechs de cripto foram citadas, né, temos aqui RippleNet, IBM Worldwire, né, e stablecoins, né, a única fintech aqui de alguma altcoin citada foi justamente a RippleNet com o uso de XRP, e nós temos, claro, a citação aqui, pessoal, de stablecoins, né. Interessantíssimo. Vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui. Federal Reserve convida o público a comentar uma proposta que permitiria aos bancos e cooperativas de crédito dos Estados Unidos usarem intermediários para transferir fundos por meio do serviço FedNow. Veja como as coisas se conectam, né, pessoal? Já está tudo planejado, né? Tudo planejado. Convido o público a comentar uma proposta que permitiria aos bancos e cooperativas de crédito dos Estados Unidos usarem intermediários para transferir fundos por meio do FedNow. Vamos lá, vamos seguir. Liquidez mundial parece exatamente como em 2020, antes dos banqueiros centrais imprimirem trilhões. Espero que você esteja preparado para o que vem a seguir. Então, pessoal, o cenário aqui que eu vejo é de um novo quantitative easing, né? Eu sempre falei isso a vocês. Eu ligo os pontos, né, que estão acontecendo, né, as questões geopolíticas e geoeconômicas, né, principalmente ligadas aí à questão da guerra, né, e da crise, uma possível crise de combustível e de uma crise alimentar, a uma impressão de dinheiro que provavelmente
né, e possivelmente pode superar inclusive a impressão da pandemia em 2020. Né? Lógico que o objetivo é destruir de vez com o poder de compra da classe média. Né? Quem está abaixo da classe média corre sérios riscos de ficar miserável, né? Mas ao mesmo tempo é uma época de oportunidade e uma época de transferências de riqueza. Né? Então, para nós que estamos estudando, né, e investindo em fintechs, cripto, né, em criptomoedas, em criptoativos que fazem parte aqui da estrutura desse novo sistema financeiro, é uma oportunidade de riqueza, a maior oportunidade de riqueza, né? Até porque depois que esta oportunidade já tiver passado, né, depois que esses ativos supervalorizarem, aí será tarde demais, né? E aí já será também a época onde nós veremos a implementação forçada dos CBDCs. Pessoal, aqui temos uma thread que eu separei para vocês, né, desta conta aqui que eu ainda não conhecia. Esta thread aqui, ela não fala diretamente sobre cripto, ela traz aqui um quesito de mentalidade, né? Ela traz aqui uma mentalidade vencedora, uma mentalidade milionária, e eu achei muito interessante compartilhar com vocês, já que não basta apenas nós surfarmos, né, a valorização de certos ativos digitais, devemos aqui alimentar e ter uma mentalidade, né, correta, né, a respeito de como tratar com o dinheiro. Então achei muito interessante compartilhar com vocês esta thread aqui curta, né, do perfil Ei Toro, né, o Toro, El Toro, né. Um pai que criou 3 milionários uma vez disse: nunca lhes ensinei a poupar, apenas não permiti hábitos em minha casa. Então aqui são os hábitos, né? Aqui era como que ele educava os seus filhos. Primeiro, comprar coisas para impressionar as pessoas. O gasto de status é a forma mais rápida de permanecer na ruína. Uma compra chamativa parece confiança, mas geralmente é insegurança. Nesta casa, o dinheiro tinha que ter uma razão. Os sapatos novos não eram prova de valor próprio. Um carro novo não podia ser uma personalidade. O gasto tinha que coincidir com o propósito e não com o ego. Quando se proíbe o gasto por ego, a lacuna cresce e a lacuna se torna riqueza. Ou seja, evitar hábitos compulsivos de compras, né? Comprar apenas o necessário e comprar apenas o que está relacionado com o seu propósito de vida maior, né? Fazer desculpas por padrões baixos. As desculpas mantêm os hábitos fracos mantêm os rendimentos baixos. Nesta casa não se tolerava desculpas. As queixas tinham que ser seguidas de ação. A culpa era substituída por responsabilidade. Responsabilidade constrói habilidades rápido. As habilidades elevam o poder de ganho. Um maior poder de ganho cria opções. Opções criam liberdade. Ou seja, pessoal, não se vitimizar, né? Problemas todo mundo tem, todo mundo passa, mas enxergar sempre... trabalhar sempre para a solução disso e não se vitimizar, né? Porque o vitimismo te traz uma sensação de incapacidade, de impossibilidade, né? É algo muito prejudicial, né? Quando a pessoa se vitimiza, ela não toma atitude para mudar aquela situação e acaba perpetuando, né, esta forma de pensamento, né? Viver sem um plano. Um homem sem plano gasta por impulso. O impulso se converte em dívida, a dívida se converte em estresse. Aquela casa funcionava com um sistema simples. Os orçamentos eram normais e as metas estavam escritas. O gasto era rastreado sem drama. O progresso era medido, não adivinhado. Os sistemas criam disciplina, a disciplina cria riqueza. Isso aqui se conecta diretamente com a visão pessoal de estudar ativos digitais, investir e ter esta disciplina, né? Esta disciplina de estar sempre estudando, sempre investindo, acreditando também, porque deve-se haver também, precisa-se haver esta crença, né? Senão você não consegue manter os seus investimentos, né? Perdendo tempo na comodidade. A comodidade rouba horas e as horas roubam futuros. O deslocamento interminável, as noites tardias e as manhãs preguiçosas não eram normais. O tempo era tratado como dinheiro, os blocos de trabalho e os blocos de aprendizado eram protegidos. O treinamento fazia parte da rotina, a produtividade se tornou identidade, a identidade cria resultados e resultados criam rendas.
Os amigos podem elevar os padrões ou arruiná-los. Aquela casa não permitia a influência de um círculo inferior. Os amigos preguiçosos eram mantidos à distância, os construtores eram bem-vindos, os mentores eram respeitados. As conversas eram sobre progresso e não fofocas. O currículo molda a mentalidade molda a decisão, as decisões moldam a riqueza. É tudo questão de hábito, né, pessoal? É questão de como você alimenta a sua mente, né? Tem aquela questão de criar hábitos novos, né? Leva certos dias, mas enfim, é tudo uma questão de caminhos neurais na sua cabeça. Então, o círculo da amizade, ele é basicamente uma extensão do que você pensa, né? Então, se você tem um ciclo de pessoas, né, que tem uma mentalidade que fortalece a sua, isso é extremamente benéfico, né? E lógico, sempre visando aqui alimentar amizades construtivas, né? Amizades aqui positivas, né? Com pessoas, né? Lógico, pessoal, que a gente não vai formar amizades e formar laços apenas por interesse, né? Aquele network que tanto falam, mas enfim, é interessante sim você ter poucos amigos, né? Mas amigos que realmente lhe agregam, né? Nos seus objetivos, nos seus projetos, né? Que tenha, lógico, pensamentos semelhantes, porque como tem uma passagem ali bíblica dizendo que dois não podem andar se estiverem em desacordo, né? Alguma coisa assim, não lembro exatamente como que é a passagem, mas significa que você não consegue manter uma amizade se aquela pessoa ela pensa muito diferente de você, isso é impossível, né? Então, amizades verdadeiras sempre estão relacionadas a uma visão de mundo parecida, né? Em vários aspectos aqui, aspecto espiritual, aspecto financeiro e tudo mais. Evitando conversas difíceis. O dinheiro e a disciplina eram discutidos com franqueza, sem vergonha, sem segredos, sem tabus, né? Acredito aqui também que muitos de vocês passam por isso, né? Muitas pessoas elas têm estão alimentando essa mentalidade ou possuem essa mentalidade de crescimento, essa mentalidade de construção de riqueza, mas o ambiente não permite, né? Às vezes os próprios familiares não permitem, não são pessoas que não têm esse mesmo ponto de vista, né? São pessoas amarradas, né, a crenças negativas ou pessoas que se desiludiram muito na vida, não conseguiram atingir seus objetivos e pensam, né, que esses patamares aqui são quase que impossíveis de se alcançar, né? Ou, mais ainda, pessoas que tratam a questão do dinheiro como tabu, né? Eu conheço muitas pessoas assim, acredito que vocês também conheçam ou convivam até com pessoas desse tipo, né? Que são pessoas que tratam o dinheiro com indiferença, né? Você não, lógico, né, pessoal, que o dinheiro não é tudo, mas o dinheiro é apenas uma ferramenta, né? Ele não deve mudar a sua cabeça, né? Você deve tratar o dinheiro como uma ferramenta, mas a ferramenta mais poderosa, isso sem dúvidas. Os erros eram discutidos e corrigidos, o feedback era normal e esperava-se responsabilidade. A dura verdade era tratada como amor, amor cria crescimento e crescimento cria vencedores. Comprar nunca foi celebrado mais do que construir. O elogio era dirigido ao esforço, habilidade e resultados. A propriedade era incentivada desde cedo. Criar gera confiança, confiança gera ambição, ambição gera riqueza. A maioria das pessoas existe na fase chata. Esta casa respeitava a consistência chata. Valorizava-se mais as repetições diárias do que a motivação. Porque motivação, pessoal, um dia você está mais motivado, outro dia você não tem motivação, você está cansado, está, né, doente, pegou um resfriado, alguma coisa. Então você agir em cima apenas da motivação não é o caminho, né? Porque a motivação depende de vários fatores. Agora, a questão da repetição, né, você fazer mesmo sem a motivação é realmente o segredo, né? Um dos segredos, né? Construíam-se pilhas de habilidades devagar. O lento se torna rápido depois. A consistência é o que cria milionários. Então, pessoal, é uma thread interessante, né? Gostaria que vocês deixassem seus comentários a respeito disso. E lembrando, antes de encerrarmos o vídeo, que a nossa comunidade de criptomoedas e blockchain está aí com 50% de desconto. Pessoal, um presentão aí, devido a muitos pedidos, né? Então foi criado um cupom aqui com 50% de desconto para quem estiver interessado. A comunidade de criptomoedas e blockchain, trazendo aqui vários benefícios, né? Liberando vários acessos aos membros, como o meu WhatsApp pessoal, o curso Cryptomasters 2.0, que é um curso aí
trazendo toda a experiência que eu tenho no mercado de ativos digitais. São 5 anos, pessoal, de experiência no mercado, né? Então, tudo isso e muito mais disponível agora com 50% de desconto para os membros. Lembrando que os membros também possuem acesso aqui a materiais de análise gráfica, a materiais envolvendo estudos de geopolítica, geoeconomia e, lógico, a todas as movimentações pessoais da minha carteira, né? Ou seja, toda compra e toda venda que eu faço, né, toda a estratégia que eu realizo aí com ativos digitais é mostrada exclusivamente para os membros, né? Temos também muitos materiais dublados, né, pessoal, da gringa para os membros, né, conteúdos exclusivos, né, e de alto nível aqui intelectual, de estudos aprofundados, né, para nós aqui na comunidade estarmos à frente, estarmos melhor posicionados, né, em questão aqui de posicionamento e conhecimento sobre o mercado de ativos digitais. Então, pessoal, comunidade de criptomoedas e blockchain, lugar aí ideal para você estar aqui neste grupo, né, seleto aqui, onde temos estudos avançados. E lógico, qualquer dúvida, os membros podem entrar em contato aí comigo pelo WhatsApp para um acompanhamento pessoal. Tudo isso agora com 50% de desconto, pessoal. Então, o vídeo era esse. Até um próximo vídeo. Abraço, valeu! E rapidamente, e eu acho que a vigilância é o que você precisa. Você só precisa sempre saber que algo mais está por vir. E eu acho que em particular tivemos todo tipo de crises financeiras, mas nunca realmente tivemos um ataque cibernético bem sucedido em uma grande utilidade financeira, digamos, ou instituição financeira. E isso seria algo bem diferente. Você sabe, se as pessoas vão perder dinheiro em uma certa parte da economia, temos um sistema financeiro extremamente resiliente agora. Deixe-me dizer isso, é mais sobre resiliência. Evitar crises é essencial. Estamos no negócio de construção de diques, não na prevenção de furacões, como costumava dizer um ex-colaborador. Furacões vão acontecer e sua direção e natureza são incertas. Por isso, é essencial ter um sistema financeiro muito resiliente. E nós realmente temos isso, mas novamente, ninguém que esteja. Tenho curiosidade. Você falou sobre a ideia de casos de uso e alguns que nem conhecemos. Existem maneiras para as fintechs, que serão algumas das que ajudarão a implementar esses casos de uso, se envolverem? Acho que as fintechs estão em uma posição única para trabalhar com a indústria financeira. Proporcione a melhor experiência do cliente por meio da tecnologia. Há muitas oportunidades em pagamentos instantâneos. Por exemplo, o serviço FedNow será uma aplicação EADS. Então isso significa: instituições financeiras podem trabalhar com fintechs para implementar qualquer um dos dois. Aplicativos móveis ou plataformas de banco online que seus clientes podem iniciar transações. O serviço fintech também vai usar as especificações ISO 20022, que são muito ricas em dados. E isso, junto com as capacidades de solicitação de pagamento, que estarão disponíveis na primeira versão. E que oferece muitos dados ricos que as fintechs podem oferecer produtos e serviços. Por volta, pagamento de contas e arremesso de faturamento. E eu acho que as possibilidades são infinitas em vários outros casos de uso, incluindo folha de pagamento, desembolso de seguros, contas a pagar, contas a receber e assim por diante. Uma das coisas fascinantes sobre o FedNow, meio que dar um passo atrás, é que ele realmente lembra as pessoas da capacidade do Federal Reserve de participar da inovação que acontece nos serviços financeiros. Será que você poderia falar um pouco sobre isso? Então, acho que a melhor forma de promover a inovação é realmente incentivando a adoção generalizada dos pagamentos instantâneos. Construímos a plataforma para ser muito flexível, ter muita opcionalidade, para que realmente possa atender às necessidades de todos os tipos de instituições financeiras. Eles podem usar isso como trampolim para a inovação. Para impulsionar ainda mais essa inovação, estabelecemos um grupo acelerador de ecossistemas, que é direcionado a provedores de serviços e soluções em diversos domínios, incluindo processamento de pagamentos, centros de pagamento, Gatewise, Core Banking, plataformas de banco móvel e online, assim como plataformas de apresentação de contas para pagamento de contas. E esse grupo fez algo muito legal. Eles estabeleceram uma vitrine de prestadores de serviços. Sim, basicamente, é um recurso online que reúne instituições financeiras e empresas que buscam adotar o FedNow com provedores de serviços. Sempre que falo dos 5 pilares, vejo 5 pilares. 5 principais criptomoedas. Esses serão os pilares de todas as cripto, ok? Serão 5. Há 3 que são muito fortes. E tem um que é o mais forte. Então, de um no meio. 2 de lado deles. E depois vai mais 2 para cima assim, ok? Então eles estavam em pé. Eles estavam em pé.
cada um como um pilar, com um desses, colunas gregas, colunas romanas, que parecem um sólido, como um granito, como uma coluna de pedra. E havia sistemas de apoio. Nas colunas, o Espírito Santo me mostrou sistemas de apoio nestas colunas, e eram outras criptomoedas. Isso vai se alinhar com a função desses principais. E provavelmente eram uns 5. Não sei. Estou tentando perceber cada um na visão quando eu estava olhando para ele. Parecia que alguns deles tinham um pouco mais do que outros, mas eles estamos ajudando na função dessa moeda principal, ok? E eles sustentaram isso. Então era como se estivesse se apoiando, ajudando a se levantar. Mas então eu via como estrelas cadentes. Todas as outras criptomoedas que não eram, tinham uma função real. E eram meio que como golpes. O que eu quero dizer? Começaram a cair como estrelas. E parecia código da internet e eles estavam caindo todos. Eles não existiam mais. Então, havia literalmente milhares deles que pareciam estar na visão. E desapareceu. E não sei o que aconteceu com eles, mas então ouvi regulamentos. Governo. Regulamentos. Vi projetos sendo aprovados.